Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos dar início no nosso estudo da noite de hoje. Vamos aguardar para ver se todo mundo está nos vendo. Aguardando todos. Ainda não estamos vendo, né, os comentários para ver quem está vendo, como é que está o som. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o início dos nossos estudos da noite de hoje. Já vão nos falando como é que está o som, estão ouvindo, vendo bem. Boa noite, Cris, boa noite, Milena. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Oi, Débora, tudo bem? Tayane, boa noite. Boa noite para todo mundo. Estamos aguardando aqui para a gente dar início. Fátima, tá ok? Qualquer coisa vocês vão me falando, se não estão ouvindo bem. Vão nos avisando aí. Estamos aguardando, todo mundo está entrando. Muito bem, mais uma noite que nós vamos dar início. A última parte, hoje é a parte final, seria a parte 4, né? Do capítulo 5, Influenciação. Esse capítulo é um capítulo extenso, porém de grandes ensinamentos e grandes aprendizados. Recordando que nós estamos vendo nesse capítulo o quanto os nossos pensamentos atraem irmãozinhos que se assemelham a nós, com os mesmos gostos, os mesmos jeitos de pensar. Lembrando que espírito é o nome dado a todos nós quando deixamos o corpo físico, essa matéria densa de carne e osso. Quando nos libertamos do corpo físico, haja visto que pelos estudos e pelo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós estamos no corpo para experienciarmos, para melhorarmos a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, buscando muitas vezes reparar erros do passado, ajustando o nosso jeito de pensar com os ensinamentos de Jesus, porque nós vimos em todos os capítulos que são várias as oportunidades que nós temos através da espiritualidade amiga de seguirmos um caminho onde Jesus seja o guia e modelo, mas muitas vezes, por falha nossa, né, nós preferimos continuar dando cabeçadas. E é isso que a gente vai ver nesse capítulo 5 e vamos continuar adentrando no capítulo 6, falando a mesma coisa. Então, boa noite a todos, boa noite, Lu, boa noite, Helenice, Márcio, a todos que estão nos vendo, Valquíria, Fátima Mantovani. Então vamos nesse momento, antes de nós darmos início ao estudo de hoje, elevar os pensamentos para fazermos uma prece, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, médico dos médicos, médico das almas, queremos muito agradecer-te por mais esse momento de aprendizado. Agradecer, Senhor, por conseguirmos vencer os desequilíbrios do dia, as angústias, os pensamentos que nos perturbam e tentam nos afastar de Ti, por vencermos todas as intempéries, inclusive a correria diária, para nos sintonizarmos no mesmo pensamento de amor, de paz, as vibrações de luz advindas do plano maior na nossa direção. Por isso que pedimos, através dos nossos mentores, dos irmãos espirituais que cuidam e zelam por nós,
nossos familiares que nos precederam além túmulo e que têm condições de nos auxiliar, de nos intuir, que possamos ter a nossa compreensão alargada. Dai-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Que vossa paz, Jesus, se acerque de nós, descortinando o véu de tudo aquilo que nos liga demasiadamente à matéria, fazendo-nos enxergar os tesouros do Espírito, enxergando primeiro o que somos, a que viemos, qual a nossa missão. Que tenhamos compaixão de nós, que possamos nos acolher também, que possamos nos enxergar como alguém capaz de seguir os vossos passos, embora ainda a passos lentos, muitas vezes caindo, nos machucando, e muitas vezes enxergando montanhas que parecem intransponíveis, mas com o vosso auxílio e com o auxílio do plano espiritual, sabemos que tudo podemos, sabemos que a verdade nos libertará, que possamos trazer os teus ensinamentos para a nossa vivência diária. Pedimos pelo nosso planeta, por todos os irmãos que desencarnaram acometidos por essa pandemia, por todos os familiares, por todos os nossos irmãos encarnados que se encontram em hospitais, perambulando pelas ruas, perdidos ainda nas ilusões da matéria. Pedimos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, que assim seja. Então vamos lá, pessoal, quem chegou agora, lembrando, nós estamos no capítulo 5, parte final do capítulo 5 do livro Missionários da Luz. Então, para que a gente possa se ambientar novamente no estudo, André Luiz vem à Terra para acompanhar uma reunião mediúnica e perceber como os médiuns, que já têm um pouquinho de entendimento da vida espiritual, que se propõem ao trabalho e ao intercâmbio com o plano espiritual, inclusive para ajudar os irmãozinhos que deixaram o corpo físico, que já não possuem o corpo físico como nós, mas que levaram os desequilíbrios vividos ou vivenciados enquanto na carne. E esses irmãos, muitas vezes, quando chegam do outro lado, ou muitos não saem de perto de nós, começam na sua perturbação pedir auxílio, pedir socorro para os males que permanecem com eles, embora já não estejam na matéria de carne e osso. E aí a gente percebe que esses irmãos que estão em desequilíbrio sintonizam com seus iguais. Eles sintonizam com aqueles também que vivem em desequilíbrio. Mas que o capítulo nos ensina que muito dessa sintonia somos nós que atraímos, porque o pensamento, o nosso pensamento, está em constante permuta com os pensamentos dos desencarnados. Se os nossos pensamentos forem edificantes, forem elevados, nós estaremos trocando com pensamentos também de espíritos do mesmo jaez, do mesmo padrão vibratório. Mas quando nós não estamos muito bem, ou quando nós escolhemos viver no desequilíbrio, nas más tendências, nós sintonizamos com espíritos iguais. Então, o que é muito falado no capítulo 5 é a importância do pensamento. O quanto o pensamento e as ações nossas atraem bons espíritos, espíritos de um jaez vibratório maravilhoso, que vem a contribuir, que vem nos impulsionar ao progresso,
ou a gente atrai espíritos de um jaez vibratório denso, pesado, que nos leva ao desânimo e a quedas sucessivas, nos tirando a oportunidade de crescimento. Então é isso que nós estamos vendo. Acabada uma reunião mediúnica, os médiuns que ao adentrarem a reunião se diziam um pouco desanimados, porque além dos problemas diários das suas vidas, eles não percebiam um progresso. Por exemplo, o médium de psicografia dizia que, embora o esforço, ele não tinha progresso no campo da psicografia. E os outros médiuns também reclamavam. E aquele dia da reunião mediúnica, a gente lembra citações de André Luiz e do seu benfeitor e mentor Alexandre, que durante a reunião eles perceberam que muito dessas reclamações e dessa não evolução no campo mediúnico advém das más tendências que os médiuns têm. Então a gente está observando no capítulo 5 3 médiuns em especiais, da mesma família inclusive. A gente está seguindo de perto uma mãe, um filho e uma filhinha. A mãe, ela é viúva, e a gente viu que o marido desencarnado tinha más tendências, não ligava muito para as coisas espirituais, para a vida após a morte do corpo físico, e não tinha esforço nenhum no campo dos sentimentos aliados aos ensinamentos do Cristo. E a mulher dele também não. Agora que ela está começando a aprender algumas coisas, frequentando o centro espírita. O filho dela é um rapaz recém-casado, 8 meses casado, e ele sai de lá, a gente sabe que ele tem uma tendência perturbadora na área sexual. E a gente viu isso porque a espiritualidade, através do mentor Alexandre, mostra, né, o mestre que está ensinando os primeiros passos da vida espiritual para André Luiz, é um dos, né, que ajudam, como Calderaro, como Aulus, como tantos outros que a gente vê nas obras de André Luiz. Ele mostra para André que esse rapaz tem uma fraqueza na área do sexo. E ainda diz que ele é ligado ao meretrício, como quem diz, é uma pessoa que se prostitui, que vive buscando a prostituição, trazendo então essa contaminação para o lar sagrado. Já a menininha, que é uma adolescente, deve ter entre 13 e 16 anos, se não me engano são 16 anos, essa menina, que é a filha mais nova, ela já é uma pessoa mais espiritualizada, vamos dizer assim. E a citação que a gente vai ver no capítulo hoje é muito interessante, que vai descrevê-la. Porque conforme eles estavam indo para casa, a hora que saíram do centro espírita, a espiritualidade mostra que a mãe se conecta, sintoniza pela vibração com o espírito, com uma entidade também de um padrão vibratório meio perturbador. E a gente percebe pelo andamento do capítulo que essa entidade é o marido dela. E aí mostra que poucos metros que ela tinha acabado de sair do centro, quando ela se sente abraçada por essa entidade, o desânimo, vem tudo de novo, como quem diz assim, eu vou no centro, mas a hora que eu saio tão bem, daqui a pouco volta tudo de novo. E aí ela reclama que é muito difícil vencer as dificuldades do dia a dia, a ansiedade, o sofrimento, e a mesma coisa o filho, que também é abraçado por 2 entidades perturbadoras ligadas a ele por esse desequilíbrio na área sexual. E eles saem reclamando e dizendo N coisas sobre essas perturbações advindas da sintonia com espíritos um pouco, né, ligados à matéria e às más tendências que eles atraíram pelo pensamento e pelas atitudes diárias. Nesse momento, então, a gente vê que a espiritualidade maior, André Luiz e Alexandre diz a André Luiz, então eu vou tentar ajudar. E ele vai perto da menina, que não tinha nenhuma entidade perturbadora ao lado dela, coloca a destra na fronte da menina, para que a menina capte os pensamentos
desse espírito, né, de um padrão vibratório melhor, e a menina então passe um pouco de bom ânimo. E a menina, traduzindo intuitivamente de uma maneira muito clara, muito maravilhosa, começa então a falar aquilo que a espiritualidade pede, dizendo a eles que tenham bom ânimo, que eles não se preocupem em achar que são encostos só de espiritualidades negativas, que para ajudar essa espiritualidade a se afastar, eles precisam melhorar a conduta de cada um, a conduta no sentido do pensar, do agir conectado com um plano maior, conectado com os ensinamentos de Jesus. E aí a menina começa então a passar os ensinamentos da espiritualidade amiga. Mas a gente vê que tanto mãe quanto filho não aceitaram muito essas falas da espiritualidade, intuindo a menina, porque é bem dito que contrafeitos, a mãe fala: você é muito jovem para querer agora dar lição de moral em nós, né? Vamos traduzir a fala, que é bem isso. Quando você tiver a minha idade e passar o que eu passei, vai perceber quanto é difícil viver assim. Como quem diz assim, o sofrimento nos envolve e não há o que fazer. Nós vamos sair arrastando a vida inteira esse jeito de sofrer, como se Deus não nos enxergasse na nossa dor e no nosso sofrimento. Bem isso, olha só. O rapaz também fala a mesma coisa, chama a atenção da mocinha. Mas a mocinha continua tentando passar aquilo que a espiritualidade amiga pede. E hoje, no capítulo final, nós entramos bem na última parte que nós lemos, onde fala que é a mente a responsável por atrair espíritos nobres que podem nos ajudar nos momentos de sofrimento, ou espíritos perturbadores que podem nos puxar cada vez mais a sofrimentos maiores, atrozes, quedas sucessivas, sem que consigamos caminhar na direção do Cristo, ou caminhar muito pouco. Então a gente percebe que aqui, né, no meu livro está na página 71, mas a Renata ou alguém que está com o livro na edição nova pode nos falar a página, começa dizendo assim, olha, onde nós paramos, eu vou voltar só um pouquinho na parte da mente, que ele fala assim: cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Então veja, se tem um irmãozinho perturbado ao nosso lado, é porque nós atraímos, certo? Na maioria das vezes nós atraímos, porque na maioria das vezes nós não estamos para ajudar. A gente ajuda quando a gente vai adquirindo essa consciência no bem e vai nos melhorando. Olha lá, a Maura disse que é página 60. Beijo, Maura, querida. Um beijo. Então, a gente está percebendo aqui que se estão ao nosso lado irmãos que fazem, pensam e gostam das mesmas coisas que nós, assim como na Terra. Assim como na Terra. Nós atraímos iguais na questão da amizade, na questão das atitudes diárias. Veja, para quem você abre a porta da sua casa? Com quem você gosta de conversar? Até pelas nossas más tendências, muitas vezes a gente gosta de conversar com quem pensa e sintoniza como nós. Porque se a pessoa já nos contraria, nossa, aquela pessoa é chata. É difícil conviver com alguém com o diferente, né? A gente sabe disso. Então, se nós sintonizamos até no nosso dia a dia com os nossos iguais, pessoal, a parte dessa sintonia entre os dois planos também é assim. Aí vem a explicação muito bela de André Luiz através da fala de Alexandre. Olha o que ele diz: os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também
no círculo de expressões menos elevadas. Olha o que ele fala. Então, quando a menina captou as ideias por intuição do plano elevado, é porque ela também está sintonizando por, de repente, o pensamento não estar tão contaminado, as atitudes não serem as piores. Então, veja que essa sintonia ocorreu porque a menina, a adolescente, está menos, vamos dizer assim, contaminada de más tendências do que a mãe e o irmãozinho. Temos sob nossos olhos, olha lá a explicação agora, temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho inferior de amigos desencarnados, seu filho maior, perdão, gente. Vou voltar aqui. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Então, olha lá, essas entidades que estão próximas, como vampiros, sugando as energias, levando-os ao desânimo, elas estão ali porque tanto mãe quanto filho estão ambientados. E ele usa a fala completamente ambientados, dizendo que é do querer deles estar ali, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. E ainda diz que é um estabelecimento de comércio, quer dizer, de troca, né? O que você tem para me dar? Eu gosto, eu também vou te dar isso porque você também gosta. E aí estão ligados, sintonizados pelo mesmo jeito de pensar e de agir. Boa noite, Nádia. Beijo, lindona. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes. Olha só, eles estão tão ambientados, a mãe e o filho, gostam tanto desse jeito de viver, que eles já estão falando, intuídos por essas entidades infelizes. E essas entidades são chamadas de vampiros. Por quê? Porque esses nossos irmãos, assim como acontece conosco muitas vezes, viu? Estão tão habituados nessa vida que estão levando, não se esforçam para modificar, que já acostumaram, estão sendo sugados energeticamente, psiquicamente e nada fazem para modificar. Nada fazem para modificar. Então, eles foram transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Ah, isso é interessante esclarecer. Boa noite, Gra. Um beijo para você, minha linda, saudade. Ele está querendo nos dizer aqui, Alexandre, que nós, enquanto na carne, espíritos encarnados, nós nos estabelecemos em contato com entidades do mesmo jaez vibratório que nós. E ele diz que dependendo das nossas más inclinações, daquilo que a gente pensa diariamente, daquilo que a gente faz cotidianamente, atraímos seres, entidades que gostam das mesmas coisas. Chega num ponto quando as más tendências nos dominam e a gente não entende o ensinamento do mestre para a nossa transformação do nosso mundo íntimo, se a gente não faz essa modificação com muita luta, vertendo suor e lágrimas, porque a luta é diária, isso vai nos trazer sofrimentos atrozes, porque entidades se aproximarão de nós, nos trarão cada vez mais vibrações perturbadoras e nós trocaremos com elas essas vibrações de tal forma que a nossa mente e que o nosso corpo adoeçam. Tá aqui, gente. Só que falando da mãe e do filho que estão ambientados com essas entidades perturbadoras, em contrapartida, ele vai colocar também a jovem que está ali, que é a irmã mais nova do rapaz, a filha da senhora, né? Presentemente
diz que ela atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Então, a irmãzinha tem 16 anos, uma adolescente. Adolescente com essa idade, muitos de nós chamamos de aborrecentes, né? Porque alguns falam que eles viram do avesso e a gente tem que esperar eles voltarem. Mas essa menina, olha como ela é diferente. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos, o pensamento do plano superior, e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Isso também é interessante, está dizendo que a menina não é uma médium que está lá no centro espírita, já psicografando, né, por psicofonia, deixando o espírito falar, mas é uma criança, uma adolescente, que já está aprendendo a doutrina espírita, ela está indo para se espiritualizar, vendo, ouvindo, estudando, já elevando o seu padrão vibratório. E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, olha lá, já está falando da vibração da mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou, e aí Alexandre continua falando da mocinha, conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Eu acho linda essa fala, vaso orgânico, né? Templo do espírito, como quem diz que ela conserva o corpinho físico dela ainda com a mesma pureza com que foi criado pelos benfeitores. Isso, gente, cabe a um monte de história. Tem gente que vai pensar na área sexual, mas não é isso apenas. O pensar dela, o falar, está todo ele ainda voltado para aquilo que ela veio fazer. Ela não se contaminou, ela continua focada, ainda continua focada na ideia que trouxe-a para essa experiência na carne. Ela não saiu do foco. Claro que não deve ser a primeira encarnação que ela está tentando acertar-se com Jesus, acertar a sua bússola com Jesus. Mas a gente vê que agora ela está um pouco melhor, porque com 16 anos ela está conservando esses mesmos desejos de renovação. Mas veja a continuação da fala. Ainda não foi conduzida, olha só a fala, ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. E as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Isso é muito interessante, né? Como quem diz, ela ainda está tranquila, equilibrada espiritualmente. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Agora a gente vai ver o que é influência tóxica para as células. Olha só, seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. Isso foi demais. Toda moça, toda ela, no sentido físico e espiritual, ela ainda está mantendo a conexão com o plano maior. E eu achei lindo quando ele fala que as cordas vocais dela ainda não foram viciadas pela maledicência. Lembra que a gente já falou isso? Vício não é só droga, não é só sexo, não é falar mal dos outros? É. Falar mal dos outros também é um vício. Difícil de parar, viu? Eu que o diga. Porque quando vem uma conversa de alguém falando mal de alguém, nós temos que morder a língua para não entrar na conversa e não colocar fermento para a massa levedar mais ainda. Dizer algo de bom daquela pessoa que está sendo ali julgada é muito difícil. Muito difícil. Geralmente quando alguém tira as máscaras para nós e diz assim, olha, eu fiz uma coisa horrível, o nosso desejo é dizer assim, fez mesmo.
quando na verdade o certo era a gente ter dito, mas nós também já fizemos tantas outras. Que bom que nesse momento você está enxergando que foi horrível. Graças a Deus você já está melhor, porque até ontem a gente fazia sem pensar. Então veja como é difícil a gente acolher. A gente, se puder, a gente cava mais o buraco para a pessoa cair. Sem perceber e sem querer. Está em nós. Então a maledicência também é um vício difícil de vencer e polui as cordas vocais. Quem muito fala mal do outro, quem muito é explosivo com o outro, geralmente se contamina. Então, realmente, se colocar no lugar do outro, Gra, é difícil, é mais fácil criticar. É muito difícil a gente calar e pensar, se fosse eu a pessoa a ser julgada nesse momento, como é que eu gostaria que o outro agisse comigo? Então, por um ponto final é mais difícil do que continuar a história, dando seguimento à maledicência. Então, parar de falar mal, parar de falar palavrão, não é fácil. É um vício também. E aí ela fala, suas cordas vocais, fala Alexandre, não foram contaminados nem pela maledicência, que é um vício, nem pela revolta. Olha lá outra coisa também, a revolta. A revolta nos adoece. A revolta atrai espíritos do mesmo jaez, revoltados. A hipocrisia também. Então aqui vem colocando para nós 3 coisas que a gente deve pensar. Então essa moça não tem isso ainda. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Isso também é lindo, né? Centros de sensibilidade. Como é que a gente desenvolve os centros de sensibilidade? Vocês estão vendo que nós precisamos ser colocados em distanciamento social, quarentena, isolamento social para alguns, para que a gente refletisse, viajasse para dentro de nós, se reinventasse. Muitas pessoas estão dizendo assim, não vejo a hora que tudo volta ao normal. Eu estou orando todos os dias para que nada volte ao normal. Porque se nós estamos nessa situação, é porque o normal aos nossos olhos era doentio aos olhos do Pai. E nós estamos tendo uma oportunidade única de refazermos a nossa história, reescrevermos páginas diferentes. Então nada vai voltar ao normal. Nós teremos novas oportunidades. Estamos sendo chamados à resiliência, à capacidade de aceitação. Muitas pessoas estão tendo fobia, desespero de ficar só consigo. Outros estão percebendo a grandiosidade de olhar nos olhos, de estar ao lado de um filho que não tinha oportunidade, de ver o crescimento deles, de estar mais ao lado do marido, da esposa, dos pais. Então, nós não podemos voltar àquele normal que não era normal. Estávamos contaminados demais. Estávamos vivendo numa psicosfera sombria demais, nos perdendo, vivendo o desamor, os julgamentos. Nós estávamos perdendo a noção do ser cristão. E no momento nós estamos sendo chamados àquele cristianismo primitivo, à época de Jesus. Sabe como era? Fazer o evangelho no lar. Sem a necessidade de estarmos num templo, percebendo que o templo somos nós, esse vaso que foi falado aqui, esse vaso que recebe tudo que vem de vibração e que também emite vibrações através do pensar. Nós estamos sendo chamados a trazer a oração para a nossa vivência diária, porque o que a boca fala, a mente tem que fazer. E a gente tem que começar a perceber se o que a gente estava pensando era legal para nós vivermos.
E se talvez muito do que passamos agora não esteja vindo do nosso pensar e das conexões erradas que estávamos fazendo com os dois planos. Olha que oportunidade que nós estamos tendo. Os centros de sensibilidade nossos sofreram desvios. O da menina não. Ela ainda estava sintonizada com o plano maior. Seu sistema nervoso, olha outra coisa, goza de harmonia invejável. Para pensar a humanidade brigando por causa de política, se perdendo. Muitas vezes matando e defendendo seres que nem sabem da nossa existência, sem ver a todos como irmãos. A humanidade estava perdendo tempo. E a Gra está participando bem aqui. Eu gosto que participe, viu, Gra? Que bom, vamos ver o que ela está falando. Com o isolamento social, estamos redescobrindo a essência da família, do amor, da solidariedade, do olhar ao outro, a questão da empatia, né? A empatia é isso. Jesus falou o tempo todo para nós e continua falando. Não façais aos outros aquilo que não gostaríeis que fizessem contigo. Então, só faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então, a empatia, esse olhar o outro com caridade. Ontem nós estudamos no Evangelho, e nós temos feito muito Evangelho virtual, né, através do Zoom, e nos reunido todos os dias para orar. E uma das orações ontem foi linda a fórmula matemática que nós vimos. Verdade mais caridade é igual a progresso espiritual. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade que Jesus estava falando é a noção do que somos, espíritos. Aqui nós estamos de passagem. E que nós só conseguiremos ir para uma dessas moradas da casa do Pai que Jesus falava, e boa morada, se fizermos boas ações, a cada um segundo suas obras. Então veja que Jesus falou tão claro e a gente não estava entendendo. Ainda não entendemos muito, né? Porque na hora que a tempestade está sobre nós, ao nosso redor, a gente recua e fala que Deus não nos ama. A gente se coloca como vítima. Então veja que aqui nós estamos vendo, né, que tudo que a gente faz que nos desequilibra atinge o nosso sistema nervoso. Se a gente pegar um exemplo claro, as pessoas que têm muita dor de estômago, muito problema na área gástrica, como elas não se encolerizam, coléricas, nervosas, falam muito sem pensar, quando vê já despejou um caminhão de coisas que magoam o outro, o que vai acontecer com essa pessoa? A área gástrica dela está contaminada. As enxaquecas. Então, quanto das nossas dores físicas advém da nossa psique, do nosso pensamento, que verbalizam através de ações e atitudes. Muitas vezes não precisamos nem verbalizar, só basta pensar. Então, veja que o sistema nervoso da menina goza de harmonia invejável. E o coração, olha que lindo, o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do passado, do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas, vamos parar aí. Olha o que ele está dizendo. Além de tudo isso, da menina ter vindo numa condição melhor, ela não tem muitos débitos de passado. Ela não fez muita caca nas outras encarnações. Então não há tanto o que reparar. Por isso, os irmãos espirituais que sintonizam com ela não são entidades perversas. Então tem uma coisa aí para a gente pensar. Às vezes, eu estou sintonizando com alguns irmãos desequilibrados, talvez nessa encarnação eu não tenha tantas condutas assim, mas de pretérito pode ser que eu tenha ainda alguns cobradores meus que eu traga nesse momento. Então,
essa menina já compreende mais a oração, que é o que a Gra está falando, né? A oração nesse momento é fundamental. Então ela está numa situação espiritualizante. Ela está buscando focar no objetivo, embora a consciência não se recorde tão claramente, o inconsciente já veio alinhado com Jesus. Até agora ela não se contaminou. E aí ele continua dizendo para André Luiz, Alexandre, né? Se são os débitos de passado que sintonizam com entidades perversas que se movimentam na sombra, como ela não tem isso, ela pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Então, quanto mais elevado moralmente, né, pensamentos edificantes formos na carne, mais sintonizaremos com os bons espíritos que estarão ao nosso lado. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Eu achei lindo que ele diz que essa menina está vivendo muito mais pelo espírito. O que quer dizer isso? Ela não é tão apegada à matéria. Ela está se cuidando, né? E isso mostra que espiritualmente, numa condição melhor, ela está na carne, mas ela não está deixando as coisas da carne, da matéria, dominá-la enquanto ser espiritual. Isso também é muito bonito. Um beijo para minha cunhada Gislaine, para Milene e para toda a família, viu? Um beijo para Melzinha, minha sobrinha também. Então, gente, o que isso significa? Alexandre acabou de falar tudo isso sobre a menina e André Luiz já vai querendo saber mais. Olha o que ele pergunta. Isto significa que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a sua existência? Olha lá. Então isso significa que ela é um espírito puríssimo, de escol, que não vai sofrer o que a gente sofre? Nunca. Toda a existência dela vai ser na paz? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Olha que jogo de palavras lindos. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Olha o que ele disse. Até agora está tudo em ordem. Ela traz consigo aquilo que ela já conquistou como espírito imortal em outras encarnações, né? Ela já traz consigo, graças a pequenos passos evolutivos, a noção do ser espiritual que é, né? O espírito que habita um corpo, mas que não é um corpo. Mas ele diz assim, está nas mãos dela, porque ela tem livre-arbítrio. Ela vai continuar a estrada no jogo da vida. Ela conhece as cartas da felicidade. Ela já tem noção do que é o ser espiritual. Mas dependem dos próximos passos que ela der. Ela pode cair? Pode, depende dela. Ah, então isso, por um lado, está dizendo assim, olha, ela vai continuar vivendo, ela vai continuar fazendo as suas escolhas, queira Deus que as escolhas continuem sendo sensatas e focadas no espírito que vive e habita um corpo, mas que não é o corpo. Porém, quando a gente pensa na menina, tudo bem, a menina está numa condição melhor. Mas quando a gente pensa em nós, com as nossas dificuldades, com as nossas perturbações, com os sofrimentos que muitos de nós já passaram, muitos de nós, né, tem lá aquela musiquinha de fundo, né? Você nem sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de... Nem vou cantar o resto. Mas o que isso está querendo dizer? Cada um de nós tem uma história. E na nossa história já tiveram lágrimas, muito suor. E às vezes a gente fala, como foi difícil. Eu não imaginava que eu fosse vencer o último obstáculo. Seja uma doença do corpo físico, um problema com o filho, um problema emocional,
dores da alma, dores do físico, todos nós passamos e nós vencemos. Alguns ainda estão nesse momento passando por grandiosas dificuldades e talvez buscando nesse estudo o entendimento do ser que é e do que deve fazer para minorar, diminuir esses sofrimentos. Mas aqui está dizendo que o livre-arbítrio é nosso e que é a cada um segundo suas obras, segundo a fala de Jesus. Então a gente sempre fala, a sementeira é livre, você pode plantar o que você quiser, está escrito aqui. Mas a colheita é obrigatória e nós vamos colher exatamente o que nós plantamos, a cada um segundo o seu merecimento. Embora doa muito, a resiliência é essa capacidade de aceitação e de entendimento que o nosso Pai, o Criador, não está protegendo um e prejudicando o outro filho. Ele nos ama a todos igualmente e sofre com nossa dor, mas espera que voltemos a Ele como filhos pródigos para que Ele dê uma festa enorme para nos receber. Ele está de braços abertos e nos espera no nosso tempo. Então, mediante isso, pessoal, ele continua perguntando, André Luiz perguntando para Alexandre. Então tá, ela tem livre-arbítrio, ela é livre para fazer o que ela quiser e mediante isso está o ganhar ou o perder dela. Então, diz André Luiz, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? A pergunta dele é muito sábia. Ele pergunta assim, olha, bom, então mediante isso, não é difícil preparar as criaturas para que elas sintonizem com o plano superior. Olha a resposta de Alexandre. De modo algum. De modo algum. Não está falando que é difícil. De modo algum é difícil. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, todas as almas retas, dentro do serviço, olha, espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Gente, essa fala, quem tem o livro, grifa, porque ele está dizendo assim, como é que a gente sintoniza com o plano maior? Como é que a gente se melhora? Como é que a gente planta, semeia corretamente para não colher espinhos que vão nos machucar muito lá na frente? Aí ele diz duas coisinhas importantes. Espírito de serviço, que nos traz o equilíbrio. Mas que serviço é esse? Serviço com Jesus. O trabalho na seara do Cristo. Caridosamente, não sendo maledicente, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, fazendo bem sem olhar a quem. E ele fala então que se a gente tiver espírito de serviço, nos colocarmos no voluntariado, fazendo algo, primeiro por nós, porque se a gente não se melhora, nós não conseguimos ajudar ninguém. Depois pelos nossos que comem sal conosco sobre o mesmo teto. E aí, se tivermos condições, abarcar a coletividade, os colegas de trabalho, da cidade, do bairro. Através disso, nós conseguiremos comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhe os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Isso também é interessante. Não precisa estar desenvolvendo, que é educando, A gente não deve usar essa palavra desenvolvendo, mas não há necessidade de estarmos esclarecendo ou educando a mediunidade para sermos bons. Espíritos estão em toda parte, nas igrejas católicas, evangélicas, na Umbanda, em qualquer lugar, nos nossos trabalhos, no nosso lar. E estão conosco espíritos que gostam das mesmas coisas que nós. Mas os espíritos superiores também estão para nos ajudar,
basta que nós queiramos escutá-los. E a Gra está falando uma coisa importante aqui, olha, o importante é pensarmos positivamente, construir o bem e viver o hoje. Deixar para pensar no amanhã, amanhã. O hoje é o nosso presente e, como o próprio nome diz, é um presente, é uma dádiva, né? Fazer melhor, isso é muito importante. Deixa eu pôr a mão aqui. Fazer melhor sempre com o coração, se conectando com o plano espiritual. É isso. Eu acho que quando a gente vai entendendo através do estudo, a gente vai começando a se disciplinar para isso. Porque o que é importante? O nosso agir deve estar sintonizado com o plano maior, de tal forma que antes de fazer, passe por uma reflexão. Se eu falar isso, o que isso vai causar de bom? Se não for causar nada de bom, omite. Guarde para você. Esse pensamento está fazendo o que comigo? Está contaminando o meu físico, meu sistema nervoso, cardíaco, gástrico, intestinal? A minha tireoide? O que está fazendo? Então é importante realmente, Soraya, vigiar os nossos pensamentos para evitar a sintonia com os coleguinhas inferiores. É isso, né? Eu acho que nós até podemos sintonizar com eles, desde que seja para ajudar. Porque o médico visita um doente. Jesus disse que não veio para os sãos, veio para os doentes. Então que nós estejamos com os doentes, mas não para adoecer com eles. Para levar um pouco de paz e quem sabe a cura. A autocura através dos esclarecimentos, como nós estamos fazendo todos juntos aqui. E minha gratidão por cada um que aí está. Então, essa fala é interessante porque ele acaba de dizer, não há privilegiados na criação. Deus não privilegia uns em detrimento de outros, tá? Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. E aí ele diz, né? Em todos os lugares em que nós estivermos, lá estará o plano maior para nos auxiliar. Mas dependendo daquilo que a gente quer plantar, pensar e agir, é o que nós vamos colher. É com quem nós vamos sintonizar. Mas a hora que a gente estender o olhar para cima, mirar as estrelas, mirar o alto e disser que nós queremos fazer diferente, porque não adianta só desejar respostas diferentes. Nós temos que fazer diferente do que estávamos fazendo quando adoecemos, quando nos perturbamos, quando nos desequilibramos. E aí André Luiz termina dizendo assim, fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Olha que lindo, né? Mediante tanto ensinamento, não há outra forma. É muita bênção, muita luz para todos. E aí nós terminamos então o capítulo 5, influenciação. É um desafio viver hoje mesmo, viu, Lourdes? É a Lourdinha, né? Saudade, Lourdinha. É um desafio porque para viver hoje, a gente tem que enxergar para além do que nós estamos no presente. Nós temos que nos ver como alguém que já viveu para além dessa encarnação, que traz uma história que muitas vezes é secular e para alguns milenar, que essa história que nós começamos a escrever trouxe nos capítulos amargos e que talvez por isso, nesse momento estejamos passando por grandes provas e expiações, mas que também há uma espiritualidade misericordiosa, maravilhosa, que está nos proporcionando a oportunidade de despertar consciência para aquilo que nós podemos ser. Não tendo desânimo. Uma coisa que nós não podemos é nos vitimizar, porque a gente tem a mania de achar que o nosso sofrimento é sempre maior que o outro. E quando a gente começa a se colocar no trabalho com Jesus, a gente enxerga os sofrimentos do outro. E quanto mais a gente se coloca a serviço, mais a gente vê o quão maravilhosa é a nossa vida.
quanto nosso sofrimento é pequeno perante alguns que nesse momento gostariam de viver como nós estamos vivendo. Então veja que nós temos oportunidade ímpar de agora, ainda no corpo físico, ouvir do plano espiritual o que devemos fazer para que as cartas da felicidade estejam na nossa mão no jogo da vida, porque nós somos muito mais que um corpo. E se nós somos muito mais que um corpo, não dá para ficar pensando só na matéria. Nós devemos pensar para além disso. E se nós nos dizemos cristãos, o cristianismo está em seguir Jesus. E seguir Jesus não é conhecer a história dele, se achar pecador a vida inteira porque ele foi para a cruz. É lembrar que ele saiu da cruz, que ele venceu a morte, mas que ele cansou de falar e continua falando sem cansar que o reino dele não é deste mundo, mas que esse planeta foi criado por ele, pensado muito mais que 5 bilhões de anos, em como ele seria para nos acolher. Cada pedacinho, cada natureza que nos recebe aqui foi criado pelo Mestre. E um dia, a árvore do Evangelho foi transplantada do local onde ele nasceu na carne para o Brasil, para que o Brasil seja o coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqui estão todos os espíritos doentes, porque aqui, segundo o plano espiritual, Humberto de Campos, é a UPA de Jesus, é o pronto-socorro do Mestre. Aqui os espíritos vêm para fazer a redenção. E haja visto isso, atualmente todos os países estão nesse país. E nós, se estamos na UPA do Cristo, somos muito doentes, estamos muito perturbados, mas também temos muita vontade de nos curar. E o primeiro passo para a cura é a modificação do pensar. Quando a gente busca pensar segundo os ideais cristãos, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Tudo se melhora. E é dessa forma que nós também nos melhoraremos. Então, pessoal, nós terminamos o capítulo 5. Fica a minha gratidão imensa por cada um que aí está nos ouvindo. Se tiverem alguma dúvida, mandem perguntas para nós, tá bom? Que iremos respondendo, inclusive no início do próximo capítulo. Mas não percam o próximo capítulo, que chama-se Oração. E ele vai continuar, André Luiz e Alexandre vai acompanhar o rapaz e a mãe e a filha na casa para ver como é que estava lá a condição. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre vampirismo, sobre essas entidades que nós atraímos de acordo com o nosso pensar e agir, tá bom? Gratidão a todos, que Jesus os abençoe grandemente, que a noite seja de muita paz, que possamos refazer-nos no pensar e no agir, buscando sempre Cristo como nosso guia e modelo. Beijo para todos. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Beijão, gente. Gratidão é toda nossa. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada, obrigada a cada um que aí está. Gratidão mesmo é a palavra que a gente deve guardar. Sem desânimo, prossigamos sempre, tá bom? Obrigada a cada um.